Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. A responsabilidade é nossa, se queremos salvar-nos para a vida eterna. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, também no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, e temos ainda o Instagram, aliás, o Facebook, Paulo Roberto Maciel, Repórter Paulo Maciel, Facebook, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia referente ao dia 29 de maio de 2024, quarta-feira, da 7ª semana, aliás, 8ª semana do tempo comum. Nossa, já estamos na 8ª semana do tempo comum, véspera do Corpus Christi, hein? A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia da 4ª semana do Saltério. Antífona da entrada: o Senhor tornou-se meu protetor e me conduziu para um lugar espaçoso. Ele me salvou porque me ama. É trecho do Salmo 17, versículos 19 e seguinte. Oração da coleta, rezemos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, por meio de coisas perecíveis, como retificando, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste fim dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus, o Deus ressuscitado. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus viva e permanente. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 147, versículos 12 ao 13, 14 ao 15, 19 ao 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém.
Vamos aclamar o Santo Evangelho com um trechinho de Marcos 10, versículo 45, e depois proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. A fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E perguntou Jesus: que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão no livro Dia a Dia com o Evangelho. O medo se apodera dos discípulos que, assustados, seguem o Mestre. Desta vez, o caminho de Jerusalém, centro do poder, que vai matá-lo. Trata-se do terceiro anúncio da paixão, morte e ressurreição. É um momento de tensão. Os discípulos, no entanto, continuam buscando honras terrenas, sinal de que ainda não compreenderam que tipo de Messias é Jesus, isto é, aquele que dá a própria vida pelos outros, Messias espiritual, celestial. Jesus será batizado com um batismo de sangue, a ser derramado em sua morte na cruz. Mas é pela cruz que ele vai chegar à glória. Jesus aproveita o ensejo para outra vez instruir os discípulos sobre um ponto essencial e que por ora não entra na mentalidade dos 12. Entre os cristãos, os chefes devem ser servos de todos, a exemplo de Cristo Jesus. Outra reflexão. São muitas lições para um só dia e os discípulos não podem aprender tudo de uma vez. Jesus precisa ter paciência e repetir mais uma vez a explicação. Não entendiam que Jesus se dirigia para Jerusalém, onde nada de bom esperava. Muito menos que ele desse já por resolvido que ia morrer de uma forma tão ruim, tão fechados, tinham os ouvidos, que os zebedeus continuavam pensando em sentar-se
na glória com Deus, com Jesus, mas Jesus não se importa e volta para a lição que estava dando, que o Filho veio para servir e não para ser servido. Comentário agora de Antônio Carlos Santini. A liturgia comentada tem o título de Tinham Medo, Marcos 10, versículos do 32 ao 45. Pessoalmente, sinto-me consolado ao ler no Evangelho de São Marcos, secretário do Papa São Pedro, que os discípulos eram dominados pelo medo de ao se aproximarem de Jerusalém, onde, segundo prenunciava o mestre, a oposição a Jesus chegaria ao seu clímax, condenação, tortura e morte. Afinal de contas, os discípulos haviam convivido com seu mestre por quase 3 anos, presenciaram seus milagres, a tempestade serenada, o leproso purificado, o morto ressuscitado. Depois de toda essa preparação, não era de esperar que estivessem dispostos a tudo. Isso é do engano. Nossa humanidade frágil é a mesma em todo tempo e lugar. Toda vez que o seguimento de Jesus significa para nós algum tipo de risco, voltamos a nos preocupar com a própria segurança. Toda vez que os apupos inesperados substituem os aplausos tão desejados, nós reexaminamos nossa entrega inicial. Sempre que a fé aponta para o martírio, pensamos na possibilidade da apostasia. Somos amassados no mesmo barro que o nosso pai Adão. De fato, os companheiros de Jesus ainda estavam olhando para outra direção. Pensavam no reino que o mestre iria estabelecer e, naturalmente, nos ministérios que caberiam a cada um deles. Estavam prontos a sentar-se à direita e à esquerda, mas nada dispostos a abraçar a cruz. Só após Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, esses homens simples e um tanto abrutalhados, fiéis, fabricados a canivete, entenderiam a afirmação de que Jesus tinha vindo para servir e dar a sua vida para a nossa redenção. Antes de serem inundados pelo Espírito Santo, seus projetos e ideais permaneceriam contagiados por expectativas humanas, sonhos de grandeza, busca de compensações. No entanto, a história registra a profunda mudança neles, operada pelo fogo de Pentecostes. Os que eram covardes tornaram-se ousados, os preguiçosos atravessaram os oceanos, os sonhadores arregaçaram as mangas e deram a vida pela boa nova. Nenhuma distância impede agora a sua marcha. Nenhuma ameaça amordaça sua boca, nenhum prêmio material pode afastá-los da coroa eterna. Feras do Coliseu, a espada do carrasco, as cruzes e as minas de metal, nada arrefece o seu amor. E nós já fomos abrasados pelo Espírito de Pentecostes? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Entramos no fogo e na água, mas nos fizeste sair para um banquete. Salmo 66, versículo 12b. Vamos aos santos do dia. Olha, neste dia 29 de maio de 2024, pode ser a missa simples, com a cor verde, missa escolha, ofício do dia, ou a missa em memória facultativa a São Paulo VI, Papa. Foi Papa da Igreja, antes de São João Paulo II, São Paulo VI. Vamos às histórias dos santos do dia 29 de maio. 29 de maio é dia de São Maximino de Treves, bispo, do ano 346 na França, intrépido defensor da fé contra arianos. Acolheu Santo Atanásio de Alexandria em sua diocese e foi expulso dela pelo imperador. Santa do dia 29 de maio, Santa Bona de Pisa. Virgem, faleceu em 1207, jovem consagrada a Deus, dedicou-se à pobreza e à austeridade numa vida de frequentes peregrinações à Terra Santa, a Roma e a Santiago de Compostela. Santa do dia 29 de maio, Santa Úrsula Ledóchowska. Foi virgem, faleceu em 1939.
membro de uma das principais famílias da nobreza polonesa, fundou o Instituto das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante. Santa Úrsula percorreu infatigavelmente em missão a Polônia, a Rússia e a Escandinávia. Santo do dia 29 de maio, Beato Guilherme Arnaud e companheiros mártires faleceram em 1242 por se oporem à heresia cátara. Guilherme Arnaud e companheiros foram ardilosamente presos e morreram ao fio da espada em Avignonet, na França, cantando Te Deum. Beata Geraldina é santa de 29 de maio, viúva do ano 1269. Passou a vida numa cela junto ao mosteiro Camaldulense de São Sabino, em Pisa, na Itália. Ela consagrou-se ao louvor de Deus. Santo do dia 29 de maio, Beato Ricardo Tirkeld, presbítero, ou seja, sacerdote, padre e mártir, faleceu em 1583. Foi enforcado e esquartejado em York durante o reinado de Elizabeth I da Inglaterra por exercer seu ministério sacerdotal e ter reconciliado muitos com a igreja. Santo do dia 29 de maio, Beato José Gerard, presbítero, faleceu em 1914. Esse padre, esse sacerdote, era o missionário francês dos Oblatos de Maria Imaculada. José Gerard pregou o evangelho durante mais de 50 anos na Basutolândia, África do Sul. Santo do dia 29 de maio, São Paulo VI, Papa. Conforme o site da comunidade católica Canção Nova, Paulo VI, de nome João Batista Montini, nasceu a 26 de setembro de 1897. É o ano de nascimento, 1897. Em Concessio, em Brescia, na Itália. E foi ordenado sacerdote a 29 de maio de 1920. Desde 1924, colaborou com os sumo pontífices Pio XI e Pio XII. E, ao mesmo tempo, exerceu o ministério sacerdotal junto dos jovens universitários. Nomeado substituto da Secretaria de Estado durante a Segunda Guerra Mundial, empenhou-se em dar auxílio aos perseguidos hebreus e também aos refugiados. Sucessivamente foi nomeado pró-secretário de Estado para os assuntos gerais da Igreja, razão pela qual conheceu e encontrou muitos impulsionadores do movimento ecumênico. Nomeado arcebispo de Milão, dedicou-se inteiramente aos cuidados da diocese. Em 1958 foi elevado à dignidade de cardeal da Santa Romana Igreja por São João XXIII, e depois da morte deste, foi eleito à Cátedra de Pedro em 21 de junho de 1963, de acordo com o decreto da Congregação para o Culto Divino. No dia 25 de janeiro de 2019, o Papa Francisco inseriu em todos os calendários e livros litúrgicos a celebração da missa e liturgia das horas de São Paulo VI, Papa, no dia 29 de maio, em memória facultativa. Conforme o site A12, Paulo VI nasceu em 26 de setembro de 1897. Seu nome de batismo era Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini, e ele era natural da cidade de Concessio, na Itália. Aos 19 anos, entrou para o seminário, mas desde pequeno possuía uma proximidade com a igreja. Ordenou-se padre no ano de 1920 e, na sequência, estudou na Universidade Gregoriana, na Universidade de Roma e na Pontifícia Academia Eclesiástica. Paulo VI teve um papel importantíssimo para a continuidade do Concílio Vaticano II entre 1962 e 65, convocado por João XXIII, que veio a falecer. Quando eleito em 1963, Paulo VI retomou o processo para refletir sobre os desafios da Igreja. Uma das mudanças feitas por ele foi de abolir o uso da tiara pontifícia, uma mitra composta por tríplice coroa incrustada com joias e pedrarias, costume que surgiu no período medieval.
Em 22 de agosto de 1968, foi o primeiro Papa a pisar no solo latino-americano. Ele abriu em Bogotá, na Colômbia, a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e participou do 39º Congresso Eucarístico Internacional. Paulo VI era devoto da Virgem Maria e tinha um carinho especial pelo título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, expresso de modo particular em 15 de agosto de 1967, ao enviar uma rosa de ouro para o Santuário Nacional de Aparecida por ocasião dos 250 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba do Sul. Na década de 1970, fez uma viagem apostólica para a Ásia e Oceania e sofreu um atentado no aeroporto de Manila, nas Filipinas. Um pintor boliviano, Benjamin Mendoza y Amor, vestido de padre, segurava um crucifixo dourado em uma mão e na outra, escondida por um pano, um punhal malaio. Paulo VI foi ferido no pescoço, felizmente protegido pelo seu colarinho rígido, e outro golpe no peito, perto do coração, sobreviveu. Paul Marcinkus, arcebispo norte-americano, foi quem impediu o homem de esfaquear o Papa. O testemunho de vida de Paulo VI é marcado por sua decisão e liderança durante um período de muitas mudanças na Igreja Católica, no período da Guerra Fria e do Concílio Vaticano II. Suas decisões firmes mudaram para sempre a história e o legado da Igreja. Senhor nosso Deus, que chamastes o Papa São Paulo VI, solícito apóstolo do Evangelho do vosso Filho, para governar a vossa Igreja, fazei que, iluminados pelos seus ensinamentos, colaboremos generosamente para que se dilate em todo o mundo a civilização do amor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que quando suplicamos algo a Deus, ele pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Até na terra recebemos um não do nosso Pai, que é o melhor para o Filho. Então de Deus também. Deus que é o nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vem Senhor Jesus, vinde Senhor. Será a parousia, o juízo final, quando acabará a história, acabará esse tempo e esse espaço como conhecemos. Será outra dimensão, a dimensão espiritual de Deus, inenarrável, inefável. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, os salvos. Para ser salvos, você sabe o que fazer: ser batizado, crer em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que morreu por nós na cruz, humanou-se e morreu por nós na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. E tem também que arrepender-se dos pecados. E aí teremos corpos glorificados, seremos como Jesus ressuscitado, como os anjos de Deus, e viveremos eternamente por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. @ Paulo Roberto Maciel 6/